Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e de nossas vidas, estamos aqui diante de Ti, Senhor, para Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito. Sim, meu Deus. Na vida de cada um de nós aqui presente, Muito na obrigado, vida Senhor. das pessoas que conhecemos, da vida dos nossos parentes, Senhor. Sim, meu Deus. Pedimos, Senhor, que o Senhor habite na nossa casa, que o Em Senhor nome de entre na Jesus. nossa casa e faça morada, meu Deus. Sim, Deus. Que o Senhor, meu Deus, nos abençoe Oh, em todas as glória ao decisões teu que nome, nós Senhor. vamos tomar. Que o Senhor sempre esteja Sim, do meu nosso Deus. lado. Que se for para o nosso bem, que o Senhor entre com providência. Que se Sim, não meu for, que o Senhor não entre, meu Pai. E nos mostre, meu Pai. Em nome de Jesus, Deus. Queremos, meu Pai, oferecer Assim esse seja. culto a Ti e Te pedir que o Espírito Santo de Deus use poderosamente Poderoso, Deus. meu filho para estar falando com cada um de Tu és nós santo, e com as santo, pessoas santo. que vão estar ouvindo. Sim, sim. Em nome de Jesus eu Te agradeço. Amém. Deus é fiel. Clamo pelo filho de Davi, pra que me envie a sua cura. Nesse tempo em que espero o mover das tuas águas, logo me invadirá o poder da água viva pra me curar. Vou mergulhar no teu poder, só no teu nome existe cura. Quando eu clamar, vou receber, já está consumado naquela cruz. Vou mergulhar no teu poder, só no teu nome existe cura. Quando eu clamar, vou receber, já está consumado naquela cruz. Envia-me a palavra e eu viverei a tua cura. Tocar nas tuas vestes é o remédio que me traz cura. A tua saliva com o pó da terra, mistura de amor que dissipou as minhas trevas pra me curar. Glória a Deus, Deus é fiel. Apenas uma ordem, que em minha casa haverá cura. Clamo pelo filho de Davi, pra que me envie a sua cura. Nesse tempo em que espero o mover das tuas águas, logo me invadirá o poder da água viva pra me curar. Vou mergulhar no teu poder, só no teu nome existe cura. Quando eu clamar, vou receber, já está consumado naquela cruz. Vou mergulhar no teu poder, só no teu nome existe cura. Quando eu clamar, vou receber, já está consumado naquela cruz. Já está consumado naquela cruz. Já está consumado naquela cruz. Por Jesus. Amém. Glória a Deus. A palavra de hoje, o Senhor Jesus trouxe uma palavra muito forte ao meu coração hoje. E o tema dela é 4 lições que vão mudar a nossa vida com Deus. 4
lições que vão mudar nossa vida com Deus. Para ver essas lições, nós vamos abrir no livro de Números. Números capítulo 21, versículo 5 ao 9. E o povo falou contra Deus e contra Moisés, porque nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos neste deserto, pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio desde pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que picaram o povo, e morreu muita gente em Israel. Por isso o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora, ao Senhor que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés: faze-te uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo o que, tendo sido picado, olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pôs sobre uma haste. E sucedia que, picando alguma serpente a alguém, quando essa olhava para a serpente de metal, vivia. O texto fala no versículo 5 uma coisa bem interessante que acontece sempre em todos os meios. Onde tiver pessoa, isso vai acontecer, que é a fofoca. O povo se juntou para falar mal. Agora, mal de quem? De Deus e de Moisés, o seu servo. Isso é comum. Isso não aconteceu só com Moisés e nem vai acontecer somente com ele lá. Já aconteceu com várias pessoas, sempre vai acontecer. Só que eu quero que vocês prestem atenção ao que o povo falou a respeito do pão que eles estavam comendo. O povo olhou para aquele pão que Deus tinha dado há um tempo atrás, que era o maná. Eles olharam para o maná, que era a bênção de Deus, que tinha descido dos céus. E no texto eles dizem: até quando comeremos desse pão tão vil? A primeira lição: não menospreze a bênção que Deus te deu. Amém. Glória a Deus. A primeira lição que nós aprendemos nesse texto é: não menospreze a bênção que Deus te deu. Chamar o pão que Deus deu de vil. Sabe o que é vil? É o pão sem valor, pão inútil, pão sem substância, sem nada, pão sem serventia. Muitas vezes a gente ora a Deus pedindo uma bênção e o Senhor nos abençoa. Vou dar um exemplo. Às vezes a gente ora pedindo a Deus um marido, pedindo a Deus uma esposa, pedindo a Deus um filho, pedindo a Deus uma casa, pedindo a Deus um terreno, pedindo a Deus um emprego, um trabalho e depois um gato. E depois, quando a gente recebe aquilo que a gente tinha pedido a Deus, com o passar do tempo, aquilo a qual nós chamávamos de bênção por muito tempo, a gente olha para aquela bênção que Deus nos deu e diz: que pão tão vil. Nossa, como minha casa é arruinada, eu preciso de uma nova casa. Nossa, como o meu carro está tão brocado, todo acabado. Ah, esse carro corre pouco. Ah, esse carro é 1.0. Ah, esse carro é velho. Eu preciso da bênção de Deus, eu quero um carro novo. Ué, esse carro é imprestável. Orou tanto Deus pedindo carro, e quando Deus deu, glorificou tanto. É o carro que supre suas necessidades, é a moto que supre suas necessidades, é a casa que te faz suportar a chuva, o frio, o calor. Ah, mas minha casa tem pingueira, mas não é uma água que está invadindo e levando tudo.
Ah, mas o meu carro é velho, mas está andando e te levando para todos os lugares os quais você precisa ir. Não chame a bênção que Deus te deu de vil. Respeite a bênção de Deus na sua vida. Ah, meu marido não presta, não dá mais certo. Meu marido, Deus precisa abençoar a vida dele lá para que ele se torne uma nova pessoa. E no início prestava. A minha esposa, ela precisa de várias melhorias, não dá para conviver com ela. Ah, nossa, que coisa horrível. Ué, no passado prestava, agora não presta, o que é que está acontecendo? Acostumou com a bênção que Deus deu. Quando nós nos acostumamos com uma bênção que Deus nos deu, a nossa tendência como ser humano corrupto que somos, a nossa tendência como ser humano insaciável que somos, é querer sempre algo maior, é querer sempre uma coisa melhor. E às vezes a gente olha para aquilo que era o melhor de Deus para aquele momento e a gente diz: isso aqui é vil, não presta. A primeira lição: não fale mal da bênção de Deus. Não menospreze o pão que Deus te deu, a bênção que Deus te deu. Versículo 7, eu vou pedir a Elzinha que leia do 5 ao 7 logo, por gentileza. Mas no caminho o povo perdeu a paciência e começou a falar contra Deus e contra Moisés. Eles diziam: por que Deus e Moisés nos tiraram do Egito? Será que foi para morrermos no deserto, onde não há pão nem água? Já estamos cansados desta comida horrível. Aí o Deus Eterno mandou cobras venenosas que se espalharam no meio do povo, e elas morderam e mataram muitos israelitas. E então o povo foi falar com Moisés e disse: nós pecamos, pois falamos contra o Deus Eterno e contra você. Peça a Deus que tire essas cobras que estão no meio da gente. Moisés orou ao Eterno em favor do povo, e ele disse: faça uma cobra de metal e pregue num poste. Quem for mordido deverá olhar para ela e assim ficará curado. É só até o 7. Qual foi o resultado do que o povo recebeu depois de ter menosprezado a bênção de Deus? Diz o texto que Deus enviou serpentes venenosas para o acampamento. Sabe de uma coisa que eu vi ali na tradução de Elza? Na Bíblia, na linguagem de hoje, o povo perdeu a paciência. Nós estamos esperando a bênção de Deus na nossa vida. Nós temos coisas que está na mão do Senhor que nós estamos esperando e que nesses últimos dias as águas estão paradas, que dá a sensação de que a coisa não está andando. Não percamos a paciência. Não menospreze a bênção de Deus. Quando a gente perde a paciência, a gente menospreza as coisas que Deus já nos deu. Vamos glorificar Ele pelas coisas que Ele já nos deu, amém? Caso contrário, quando a gente começa a murmurar contra Deus, o que é murmurar, gente? A gente usa tanta palavra bonita na igreja que a gente nem sabe o que significa. Sabe o que é murmurar? É ficar falando: ai, nossa, que vida chata. Ai, não, reclamando, exatamente. Ai, nossa, que vida chata. Ai, meu Deus do céu, que horrível. Ah, só tem coisa, só tem tragédia na vida, né? Só acontece coisa ruim na vida. Pessoas que não agradecem a Deus pelo pouco que tem. Sim. E ainda o pouco que tem, ainda fica se maldizendo, né? Sim. É isso. Sim. A palavra maldizer é isso aí mesmo. É você falar mal das coisas que você tem, das coisas que Deus já te deu. Pare de falar mal daquilo que Deus já te deu. Pare de chamar a bênção de Deus de coisas ruins. Oh, glória a Deus. O Espírito Santo está falando forte no meu coração aqui. Tanto para gente daqui de casa, quanto para pessoas que estão ouvindo nesse exato momento que precisa. Essa palavra é para você que está ouvindo. Pare de chamar as coisas que Deus te deu de ai meu Deus do céu, coisa ruim. Que era ruim, não. Deus lhe deu, é a bênção de Deus na sua vida. Tenha paciência. A segunda lição, eu falei que o tema da mensagem são 4 lições que vão mudar a nossa vida com Deus. A segunda lição é: a missão da igreja é orar pelos fofoqueiros. Veja, o povo começou a falar mal de Deus e de Moisés. Moisés não sabia que o povo estava falando dele, não. Começou a falar mal de Deus e de Moisés pelas costas. Deus aí envia a serpente. Veja que Deus nem fala nada com Moisés.
Deus resolve os paranauê dele sem falar nada com ninguém. A coisa era falar mal de Moisés e de Deus. Deus disse, peraí que eu vou dar o desse povo. Tá falando mal da minha bênção? Peraí que eu vou mandar uma serpentezinha aí pra morder vocês. A consequência do nosso pecado. Cuidado com o que você fica falando. Cuidado com as palavras que você fica dizendo ou mentalizando. Cuidado. As serpentes vão chegar para te morder. Assim como nos morde. Sempre que a gente começa a falar mal do que Deus nos deu. E aí o que acontece? O fofoqueiro, depois que vê as mordidas da serpente chegar nas perninhas dele, começou a ver que era castigo de Deus. Porque uma serpentinha mordeu alguém, o cara, normal, uma serpentinha. Aí veio o outro cara, ai meu Deus, meu filho tá morrendo também. Aí veio o outro, ai meu Deus, mordeu minha esposa. Quando pensar que não, tá todo mundo mordido pelas serpentes. Quando a gente fala mal da bênção de Deus, Deus permite que um monte de serpente chegue perto da gente para estar envenenando a nossa vida. Quando a gente menospreza as coisas que Deus nos deu, a gente começa a falar, nossa, minha casa tá isso, minha casa tá assado, nossa, minha vida tá isso, minha vida tá assado. Começa a lamentar sobre as coisas que Deus tem feito na nossa vida. Ah, tá tudo desandando. Deus manda a serpente e começa a chegar gente falsa perto da gente, gente que não quer o nosso bem e começa a envenenar também, jogar gasolina em cima de um fogo que tá ali, ó, tá ali o fogozinho, a brasazinha no casamento da pessoa. Para acabar, tudo para pegar fogo. Aí vem a Deus, envia a serpente, porque a pessoa tá maldizendo a própria vida, maldizendo o próprio casamento, maldizendo a própria família. Quando pensa que não, as cobras começam a chegar, começa a jogar gasolina em um foguinho que tá pequenininho. Quando pensa que não, aquela mágoa que era pequenininha tá enorme. E agora para dar conta? Eu já falei com vocês aqui, qual é a melhor maneira de se matar um dragão? Vamos ver se vocês aprenderam. Quando ele é pequeno, você? É isso. Quando ele é pequeno ainda dá mais trabalho. A força mais... Antes dele nascer, isso. Quebra logo o ovo. Isso. A melhor maneira de matar um dragão é quando ele tá no ovo ainda. Você pega o ovo ali, estala, ainda vai comer um omelete do safado. A semente, destrói a semente. Destrói a semente para que não cresça. A glória a Deus. E dê frutos, porque aleluia. Uma pessoa fofoqueira na vida da gente, na nossa família, ou na vida da gente, um amigo, uma colega... vai crescendo. Sim. Vai crescendo. Sim, se der ousadia, cresce. Se der ousadia, cresce. Vai regando. Regando, Aí veja. E a semente destruindo, não, né? E isso já foi. Corta logo. Aí o dragão, quando ele tá no ovo, você estalou o ovo ali, já foi. Agora depois que ele vira sai do ovo, já começa a dar trabalho. Que a gente não sabe quando ele começa a cuspir fogo. Vai que é assim que sai do ovo. Já começa a dar trabalho, né? Os filhinhos de Daenerys Targaryen. Voltando para a mensagem. Mordeu o outro, começou a criar o caos. Quando criou o caos, o povo que estava falando mal de Deus, o povo que estava maldizendo as bênçãos de Deus, estava falando mal dos servos de Deus, falando mal da igreja de Deus, vem até Moisés e diz, olha Moisés, sabe que essas cobraradas todas estão invadindo o acampamento? É que a gente tava falando mal de você aí, tá ligado? A gente tava falando mal de você, mas tá sussa, Moisés. E Moisés, eu acho que... Sabe, Moisés era um homem tão de Deus, tão cheio do Espírito Santo, que eu imagino ele sentado olhando assim, dizendo, meu Deus, que rebanho de povo miserável, velho. E eu acho que ele se assustou no momento, né? Que ele não sabia que o povo tava falando mal dele. E de repente o povo que tava falando mal dele chegou e falou, olha, eu tava falando mal de você. E por isso essa malignidade veio na minha vida. Agora, Moisés, ore por mim que estava falando mal de você, para que Deus retire a mão dele sobre nós e nos salve. Sabe o que Moisés fez? Não disse uma palavra ao povo de negativo. Só falou isso. Vou orar por você e Deus vai entrar com providência. Moisés foi, entrou no quartinho dele, imagino eu, o texto não diz, mas eu imagino que ele foi pro monte ou entrou no quartinho, ele foi pro lugar secreto dele e falou, Senhor, falaram mal da gente, eu acho que o Senhor já tá sabendo, né? Eu acho que o Senhor já tá sabendo, né? E Deus deve ter falado com Moisés, já soube, já tô dando providência aqui. E Moisés falou, Senhor, tem misericórdia do povo? Tem misericórdia do povo. A segunda lição é: a missão da igreja
é orar pelos que falam mal da gente. Quantas pessoas olham para essa igreja aqui em casa e acham que a gente está brincando de ser crente? Chama a gente de rebelde. Quantas pessoas olham para a gente e não tem a gente como uma igreja? Porque nós não temos um pastor que anda de paletó e gravata, que fez teologia, que não sei o que. Que fez teologia eu fiz, né? Mas só que eu não terminei o curso. Abandonei. Mas tem um conhecimento teológico que para mim é esterco hoje. Hoje eu vejo que não me valeu de nada. O conhecimento teológico para pouca coisa serve. Não serve. Só serviu para abrir os meus olhos a respeito de alguma coisa. Né? Como eu tenho uma natureza como a de Temari, né? Inquieta, que quer saber o porquê das coisas, me ajudou. Mas senão eu ia ser um cara mais inquieto do que o que eu já sou. Mas para mim tem pouco valor. Mas não, eles não querem saber de conhecimento, eles não querem saber se você foi chamado por Deus para fazer aquilo. Eles querem saber se alguém te separou para fazer aquilo, se algum sistema separou você para ser ou deixar de ser. E eles esquecem que Martinho Lutero foi pastor sem ser ungido por sistema nenhum. Ele foi um pastor aclamado pelo povo. Eles se esquecem que João Calvino nunca foi ordenado pastor por nenhuma igreja. Eles se esquecem que vários, que hoje a gente chama dos heróis da reforma protestante, alguns deles eram padres, não pastores. Mas a gente vai pular isso e volta. Então muita gente olha para nossa igreja e não vê uma igreja, vê um grupo de rebelde que talvez se reúna para fazer um culto em casa. Que quando a gente fala que cultuamos a Deus toda semana, nem todo mundo acredita. Quando a gente fala nós congregamos em casa, o povo pensa que a gente fica em casa dizendo que é crente, nem lê mais Bíblia, né? Como muitos católicos que dizem que é católico e não pisa o pé na igreja. Isso, né? No caso da gente, a gente é a igreja e estamos aqui no YouTube. Quem acompanha o nosso trabalho no YouTube sabe, mas os que não acompanham, quando a gente fala que congrega em casa, fala mal da gente. Agora o que é que acontece? Temos que orar. Temos que orar por ele, porque a missão da igreja de Jesus Cristo é orar pelos que falam mal da gente. E a Bíblia mesmo fala que devemos orar pelos nossos inimigos. Sim. Quem fala mal da gente está se tornando inimigo da gente. Sim. Temos que orar. Eu já perdi as contas de quantas pessoas morderam a língua quando falaram mal da comunidade daqui de casa. Muitos deles hoje têm a visão completamente diferente. Vê a gente como igreja, não está aqui com a gente porque já acostumou com o sistema, vai ficar lá para tentar mudar o sistema. Mas muita gente que está no sistema já olha para a gente de maneira diferente. Vamos para a nossa terceira lição. Eu vou pedir à mamãe que leia o versículo 8. Terceira lição. São 4 lições que vão mudar nossa vida com Deus. E disse o Senhor a Moisés: faze-te uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo o que, tendo sido picado, olhar para ela. Vejam só. Terceira lição. A resposta de Deus pode vir de forma estranha. Esteja aberto para o novo de Deus. Lembra que eu acabei de falar que eu fiz teologia, mas abandonei? Minha esposa concluiu o curso de teologia dela. Mas eu abandonei. Não quis ficar. Porque teologia engaiola Deus. Tenta colocar Deus numa caixinha. Tenta transformar Deus numa fórmula de matemática, onde 1 mais 1 é sempre 2. E não funciona assim com Deus. Não dá para colocar Deus numa caixinha de sapato e dizer: olha, Deus no passado só fez isso, isso e isso, então todas as vezes que ele for agir vai ser assim, assim e assado. Não dá. Não dá. Deus sempre está renovando as suas ações. Quer ver? Serpente de bronze. Olha a resposta. O que o povo esperava? Que Moisés orasse, levantasse o cajado para cima e aquela malignidade saísse, as cobras até sumissem de suas casas. O que é que Deus fez? Moisés, faça uma serpente de metal, bote numa haste, né, num pedaço de pau, e será que todo o que olhar para a serpente vai ficar curado? Veja, Deus não removeu as serpentes do acampamento.
continuaram mordendo, continuou doendo, porque a gente falou mal da bênção de Deus. Continua. Ele nem sempre nos livra das consequências dos nossos atos. A gente precisa ter isso em mente. E aí vem a novidade. Ué, olha, veja a crentalhada daquela época como ficou alucinado. Moisés foi o homem que escreveu o Gênesis. Moisés escreveu a história de Adão e Eva. Foi revelação de Deus. Então aquela geração ali já tinha ouvido falar do que aconteceu? Com Adão e Eva. Quem foi que tentou Eva? A serpente. E agora vem Moisés com essa resposta de Deus para botar uma serpente de bronze e que se você olhar para a serpente você vai ficar curado? Isso é idolatria. Muitos crentes iam fazer como muitos que estavam lá devem ter feito. O quê? Questionar. Não, olha só, quem tentou a mulher no Éden foi a serpente. A gente sabe que serpente é o símbolo de Satanás. Aí vem Deus e manda fazer uma serpente? Não vou olhar não. Moisés deve ser falso profeta mesmo. Não vou colar com ele não. Aquilo ali tem cheiro errado. É assim que os teólogos fazem quando Deus vem fazendo o novo. Toda vez que Deus vem renovando a sua obra, o teólogo, o estudante de Deus, né, das coisas de Deus, quer meter o dedo e acusar dizendo que não, que Deus nunca fez daquele jeito, então ele nunca vai fazer. É por isso que hoje eu digo, Deus não levantou no Novo Testamento que a gente saiba de maneira clara pastoras. Mas eu não sou doido de dizer que mulher não pode ser pastora, sabe por quê? Deus sempre faz um novo. Não tenho coragem de dizer. No Velho Testamento, na Bíblia inteira, nunca ouvimos falar daquilo que está acontecendo ali em determinada igreja. Não deve ser Deus. Cuidado com esse dedinho que fica apontando e dizendo isso é Deus, isso não é, isso é Deus, isso não é. Cuidado, a gente sabe se é Deus ou não, não pela estética que a coisa está acontecendo, mas pela doutrina que é pregada. A Escritura diz, né, o apóstolo João, que todo espírito que não confessa que Jesus nasceu da Virgem Maria, veio... Resumindo, a igreja que não acredita no credo apostólico, que prega qualquer outra loucura, independente da roupagem dela, ela é satânica. Pegou? Captou a mensagem? A igreja que não acredita no credo apostólico é satânica. Pregou diferente daquilo ali, é satã. Mas a igreja tem o costume de todo mundo ir de branco e tá pregando o evangelho. Tem atabaque lá, mas tá pregando o evangelho? Tá, então eu não vou dizer que é de Deus ou deixar de ser. É pastora, é bispa. O cara lá se auto-intitulou apóstolo. Qual é a palavra que está saindo da boca dele? Cuidado para não chamar o novo de Deus de coisa do maligno. Jesus falou que quem blasfema contra o Espírito Santo não tem perdão nem nessa vida nem na próxima. E blasfemar contra o Espírito Santo, uma das formas é você chamar algo que Deus está fazendo, colocar como sendo do diabo. Foi o que aconteceu lá com os fariseus. E ainda lutar, né? Não é só falar que é, mas lutar contra aquilo. Cuidado. Ainda bem que a gente aqui não tem mais esse costume há muito tempo. Graças a Deus. E você que está aí do outro lado olhando pro de fora da gaiola, que fica se remoendo, será que é de Deus ou não? Olha o que está saindo da nossa boca e como a gente vive. Aleluia! O de fora da gaiola é o novo de Deus para essa geração. Amém. A igreja que congrega em casa, a igreja solta dos templos e que continua fazendo as obras de Jesus Cristo nessa terra. A igreja cheia do Espírito Santo apostólica, não apostólica em relação ao sistema, mas apostólica em relação à crença. Deus é nosso Pai. Eu quero que uma de vocês abra em Efésios capítulo 3, versículo 10 e outra em 1 Pedro capítulo 4, versículo 10 a 11. Esteja pronto para o novo de Deus. Deus não faz tudo do mesmo jeito o tempo inteiro. Mas ele nunca vai retirar uma palavra que ele tenha dito. A teologia tem essa mania de enjaular. Efésios capítulo 3, versículo 10. Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus
seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Sejam bons administradores dos diferentes dons que receberam de Deus, que cada um use o seu próprio dom para o bem dos outros. Quem anuncia a palavra de Deus. Quem serve, sirva com a força que Deus dá. Façam assim para que em tudo Deus seja louvado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para sempre. Amém. Na linguagem João Ferreira de Almeida, traz a multiforme graça de Deus. Exatamente como Paulo fala em Efésios 3:10. Em Efésios 3:10, Paulo fala que a multiforme sabedoria de Deus seria conhecida pela igreja. Através da igreja, Deus mostraria a sua multiforme sabedoria. Pedro fala que pela igreja, pelos dons que a igreja tem, pela maneira como a igreja foi estabelecida por Jesus, a multiforme graça de Deus é conhecida. Eu pergunto para vocês que estão aqui, o que é multiforme? Várias formas de se fazer. Exatamente. Muitas formas. Né? Muitas formas, muitas maneiras. Porque o apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo falam de multiforme, muitas maneiras. Deus sempre traz coisas novas através da sua igreja. Deus sempre realiza coisas novas através da sua igreja. Não existe uma só maneira de adorar a Deus. Não existe uma só maneira de se pregar o evangelho. Não existe uma só maneira de louvar a Deus. Por isso existem várias dominações, sabe por quê? A multiforme sabedoria e graça de Deus é conhecida através da igreja. Tem igreja que guarda sábado, tem igreja que usa véu, tem igreja que tem pastoras, tem igreja que tem apóstolo, tem igreja que tem milagres, sinais e prodígios, tem outras igrejas que não tem, e por aí vai. Sabe por que isso? Existe isso no meio do povo de Deus? Porque é a maneira que Deus escolheu para ser. É Deus que está fazendo isso tudo. Tem igreja que congrega na sala, amém? Amém. Glória a Deus. Tem igreja que congrega fora dos templos, amém? Amém. E tem igreja que congrega nos templos. Amém também, gente. Amém. Né? A gente precisa entender que não podemos limitar a Deus. Essa foi a terceira lição. A quarta e última lição. São 4 lições que vão mudar nossa vida com Deus. A quarta lição é: a salvação é algo simples. Mas tão simples que às vezes é difícil de se acreditar. No versículo 9, diz que Moisés, a mandado de Deus, levantou um poste de madeira, né? E colocou uma serpente de bronze nela. E diz o texto que para você ser curado, você só precisava olhar para a serpente. O texto não diz que você tinha que orar à serpente. O texto não diz que você tinha que pedir alguma coisa à serpente. Ou se prostrar diante da serpente e fazer orações e missas e seja lá o que for. O texto diz que você foi mordido, vá até lá e olhe para ela que já foi. Gente, isso exige uma fé terrível. A mesma fé terrível de Naamã, quando o profeta falou: vá, se lave 7 vezes no Rio Jordão. E o Naamã fala: lá onde a gente mora tem rios muito mais limpos, muito melhores do que o Jordão. Aí o rapaz que estava com o general, né, com o Naamã, falou: rapaz, se ele te pedisse para fazer uma coisa mais difícil, você não faria? Vá lá, se lave no rio, o que é que custa? E aí Naamã para assim, diz: eu vou me lavar. E vai Naamã meio sem fé, viu? Mas Deus fez. Sabe por que Deus fez? Ele cumpriu o pedido dele. Cumpriu o pedido dele e disse Jesus: se você tiver uma fé menor do que o grão de mostarda, Deus faz.
Amém. Glória a Deus. Fé é confiança. Se você tiver uma confiançazinha pequenininha no que Deus disse, Deus vai fazer. Amém? Deus vai fazer um milagre na nossa vida, porque a nossa fé é maior do que um grão de mostarda. Amém. E quem não tinha, que não ia lá, Morria? Morria. Continuou morrendo gente ainda. Com E certeza. eu trago para a vida da gente hoje. Quem crê em Deus, que tem fé, que acredita, claro que, né, vai ser salvo. Mãe abre em João 3,14 e Elza abre em Romanos 10,9. A quarta e última lição é: a salvação é algo simples, é algo tão simples que precisa de muita fé para se acreditar nela. Veja como Deus é, gente. Deus está na simplicidade. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Só até aí. Vamos ler o texto de Elza também. Romanos 10, versículo 9 ao 11. Se você declarar com os seus lábios Jesus é Senhor e no seu coração crer que Deus o ressuscitou, você será salvo. Porque cremos com o nosso coração e somos aceitos por Deus. Declaramos com os nossos lábios e somos salvos, porque as Escrituras Sagradas dizem: quem crer nele não ficará desiludido. Ao 11. O primeiro texto disse: Jesus comparou a salvação que ele traz com a serpente no deserto. E ele disse: para que todo aquele, que crê no Filho, para todo aquele que olhar para Jesus, será salvo. Todos aqueles que olharem para Jesus serão salvos. A salvação é algo simples. Olhemos para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Está escrito em Hebreus. Quando nós olhamos para Jesus, somos salvos. O que é olhar para Cristo? Olhar para Cristo é recebê-lo, aceitá-lo como Salvador da nossa vida. É olhar para o trabalho que ele fez para nos salvar, para pagar nossa dívida com Deus e dizer: Senhor, eu aceito, eu acredito de verdade. Jesus, obrigado por você ter feito aquilo tudo por mim. Ó Senhor, me dê forças e mente para conseguir entender as coisas que o Senhor fez, receber o Senhor no meu coração e esperar a tua vinda. Só isso. Ah, mas e quanto a ser fiel a Deus? É o Espírito Santo que vai entrar em você e vai fazer você ser fiel aos poucos. Vai fazer com que você seja santificado aos poucos. Ah, mas eu bebo pra caramba, eu fumo pra caramba, eu uso droga, eu faço... Eu já fiz tudo isso e tô hoje aqui com Deus. Todos nós aqui já fizemos tudo isso. Tem várias pessoas que já tiveram uma vida lixosa, uma vida horrível. E o que houve com elas? Elas tiveram um encontro com Jesus, elas olharam para Jesus e disseram: Senhor, eu estou aqui, o Senhor disse que era para eu vir como eu tivesse, eu vim, agora eu estou cheio de vício, eu estou cheio de coisas estranhas na minha vida, agora o que eu faço? Jesus disse: tranquilo, fica comigo, que eu vou limpar você. E colocou o Espírito Santo dentro dessas pessoas, e hoje essas pessoas olham libertas, e hoje essas pessoas olham libertas, Nós olhamos para essas pessoas e vemos Jesus nela, porque Jesus os libertou. O Espírito Santo na vida delas, movendo a vida delas, foi limpando tudo, e ela tem hoje a vida que Deus quer que ela tenha. O texto que Elza leu na linguagem de hoje fala de maneira clara, na linguagem de minha mãe, da tradução da João Ferreira de Almeida, já fala de maneira clara: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e no seu coração você crê, está salvo. Acabou. É simples.
Mais claro do que isso, impossível. Não é pelas obras a nossa salvação, como fala Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Não é pelas obras que a gente é salvo. É pela graça, pela misericórdia de Deus. Em Romanos capítulo 6, versículo 23, diz de maneira clara que o salário do pecado é a morte. Veja que para a morte, diz que a morte é o salário do pecado. O que é o salário, gente? É uma remuneração que a gente recebe, uma recompensa que a gente recebe por aquilo que a gente trabalhou para receber. Então os pecadores que vivem sem Deus, que vivem no completo pecado, estão trabalhando para receber o seu salário no final, que é a morte. Mas em relação à vida eterna, não diz que a bondade, a vida bondosa, a vida fiel, a vida santa, tem como recompensa a vida eterna. Não. Diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna, a salvação é de graça. Porque Deus cobra então santidade da sua igreja para que a gente seja parecido com Ele, para que a gente esteja vivendo de uma maneira mais próxima dEle. Não para ser salvo, mas por isso, porque Deus não quer só a gente, filho de Deus, andando no mais completo pecado. Não, filho de Deus tem que andar de maneira mais santa possível. É como se a minha família tivesse um costume. Vamos imaginar que a nossa família aqui tem um costume de ser pessoa honesta, pessoa de bem e etc. Aí eu e Elza cai na besteira ou na glória, sei lá, de adotar uma criança. Aí nós adotamos a criança vem cheia de maldade, né? A criança era acostumada a roubar, a criança era acostumada a falar palavras feias. O que a gente vai fazer quando ela chega na nossa família? Ela já é adotada, ela já é nosso filho, ela já está com a gente. O que a gente fala? Opa, não fale palavra feia. Você, agora que você é filho nosso, você tem que se adequar à maneira como a gente vive. Você faz parte de uma família e você tem que se adequar à maneira como aquela família vive. Você agora é filho de Deus, filha de Deus, e é por isso que tem que agir como a família de Deus age. Só isso. Não é eu vou agir como a família de Deus age para me tornar parte daquela família. Não, você já é. Falando palavras feias ou não, você já é. Agora, o que a gente tem que fazer é se comportar como parentes de Deus, como família de Deus. Essa foi a mensagem de hoje. As 4 lições, vou repetir. A primeira lição é: não menospreze a bênção de Deus. A segunda lição: a missão da igreja é orar por aqueles que nos perseguem, por aqueles que falam mal de nós. A terceira lição é: a resposta de Deus pode ser estranha. Esteja aberto para o novo de Deus. E a quarta lição: a salvação é algo simples até demais, a ponto de fazer com que a gente precise de muita fé para receber essa salvação, que é simples. Para a gente que está aqui em casa, a gente vai orar para finalizar o culto, mas para você que está aí no YouTube, o culto vai acabando por aqui. Eu quero aproveitar a oportunidade e pedir para a Elza fazer uma oração pelas pessoas que estão ouvindo o culto nesse exato momento. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, Pai, o Senhor sabe do coração daqueles que estão nos ouvindo. Sim. O Senhor sabe, ó Pai, da necessidade de cada um, Senhor. Sim. E Pai, eu te peço perdão por muitas vezes, ó Pai, essas pessoas que tenham, ó Pai, falado mal das bênçãos que o Senhor tem fornecido a elas e que no momento, para elas que já têm muito tempo de uso das bênçãos, acham no direito de reclamar, de colocar defeitos. Eu te peço perdão por elas, Senhor, e que o Senhor venha em nome de Jesus libertando elas das cobras, Senhor. Que o Senhor venha levantar uma serpente também no meio delas, para que elas venham se libertar, ó Pai, de tudo aquilo que está afetando ela por ter ofendido a Ti, Pai. E que o Senhor venha em nome de Jesus com a Tua misericórdia, restaurando as vidas, Senhor. Levantando os caídos, ó Pai, curando os feridos, os que estão abatidos, Senhor. Assim te agradeço pela vida de cada um delas, em nome de Jesus. Amém.